Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Está tudo caminhando? Nesse momento de pandemia, estamos todos nós reclusos, né? Confiantes aí que melhores tempos virão aí para todos nós. Olá Vanessa, Gercélio, José Hilton, é um prazer tê-los, Raquel, é um prazer tê-los aqui na live. Inclusive, este é um projeto inovador aí que eu estou fazendo em parceria com a Raquel. Zé Hilton, grande parceiro, desde a época de Dr. Hélio. Lucas, prazer tê-lo aqui. E é um projeto... Olá, Jefferson, querido aluno, como é que estão as coisas? A gente está nessa pandemia, todo mundo recluso em casa. A gente está vendo uma época realmente difícil, mas vamos torcer para as coisas melhorarem. A gente está no finalmente dessa pandemia, exatamente por causa da distribuição da vacina. Então, se Deus quiser, esse ano ainda as coisas vão normalizar, né? Obrigado, Lucas. Vamos lá, pessoal. Hoje eu me propus a falar um pouco sobre o ITBI. Por que eu fiz esse compromisso? Porque muitas pessoas estão procurando entender melhor sobre este assunto, né, o imposto municipal, exatamente pela decisão recente de dezembro de 2020 sobre a não incidência do ITBI, né, sobre a impossibilidade de cobrança do ITBI no termo de cessão. E é muito comum, na verdade essa situação só foi consolidada pelo STF, haja vista a repercussão geral, por ser uma decisão que a jurisprudência já era unânime, praticamente unânime sobre este assunto. Olá Bruno, estou vendo alguns alunos aqui, Isabela, que prazer tê-los aqui, viu? Eu vou falando, quem tiver dúvida, pode colocar os comentários aí, eu vou tentar abordar todas elas. Então vamos lá. Inicialmente eu queria falar um pouco sobre o ITBI. A quem compete, o que é o ITBI, afinal de contas, né? O ITBI nada mais é do que um imposto municipal. Imposto municipal. Por que municipal? Porque compete ao município instituir. Artigo 156, inciso 2º. Doutor Frederico Faria, prazer tê-lo aqui. Artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal. Compete aos municípios instituir imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia. Então, a própria Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2º, estabelece o sujeito ativo, que é o município. Compete a ele o que? Instituir esse imposto municipal. E no caso de Belo Horizonte, foi instituída a lei de número 5492 de 1988, lei 5492 de 28 de dezembro de 1988. Esta lei municipal instituiu o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tá? E o que seria? Só relembrando sobre a hipótese de incidência, né? O que seria a hipótese de incidência? Nada mais é do que aquela situação abstrata que, uma vez consumada, né, percebe-se ali a ocorrência do fato gerador, né? E naquela linha tributária, cometido o fato gerador gera, consequentemente, uma obrigação tributária, que com o lançamento percebe-se a obrigação tributária se transforma em crédito tributário através do lançamento, e com a expedição de uma CDA pode-se cobrar através de uma execução. Dr. Bernardo Ramos, prazer tê-lo aqui, querido amigo e colega da minha irmã Renata, grande nome, prazer tê-lo aqui, viu? Então vamos adiantar um pouquinho em relação ao ITBI. Dito isso,
essa linha, doutor Marcos Paulo, professor, coordenador da faculdade, Pitágoras, Fernanda Coutinho, só tem gente boa, só tem gente fina aqui. É um prazer tê-los. Então vamos lá. A Lei Municipal 5492 de 88, ela instituiu o ITBI em âmbito municipal, âmbito da cidade de Belo Horizonte, né? E aqui, o que estabelece, qual que seria o fato gerador? Artigo 2º estabelece. O imposto de transmissão de bens imóveis possui como fato gerador a transmissão onerosa a qualquer título da propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza, a seção física situada no território do município. Inciso 1º, inciso 2º eu vou ler, a transmissão onerosa a qualquer título de direitos reais, exceto de garantia sobre imóveis situados no município, né, no caso de Belo Horizonte. E o inciso 3º, a seção onerosa de direitos relativos à aquisição de bens referido nos incisos anteriores. Então, todas as vezes que houver a transmissão da titularidade, ou seja, uma pessoa, sujeito A, né, é proprietário, vai transmitir para sujeito B, neste caso, que houver a transmissão da titularidade, a transferência de uma pessoa, de A passa para B, né, de João passa para José, ocorre o quê? A incidência do ITBI. E qual que é o reflexo disso, né? Um imóvel. Então, vamos supor, uma pessoa tem um imóvel. Uma pessoa, vamos supor, João tem um imóvel. Eu vou falar um pouco sobre isso, Isabela. Um pouco sobre a destinação do ITBI, tá? Eu estou com várias pautas interessantes, eu tenho que ficar de olho no tempo para dar tempo de falar essa quantidade de coisas que eu anotei. Então, todas as vezes que houver a transferência de titularidade, é devido ao imposto. E como é que funciona isso em termos municipais? A pessoa compra o imóvel. Então, vamos dar nome aos bois aqui. José é proprietário de imóvel. Tá? Maria adquire esse imóvel. Então, da transferência de José para Maria, José vendeu para Maria. Maria é compradora. Tá? Então, a partir do momento que houver essa transferência, o que as pessoas costumam fazer? Tem um contrato de promessa de compra e venda. Então, por que promessa? Porque tem que escriturar, tá? A compra e venda, na verdade, aquele contrato por instrumento particular, aquele é um contrato de promessa de compra e venda. Uma vez que é celebrado este contrato, essa situação, este contrato, ele é escriturado, é lavrado uma escritura pública no cartório de notas, tá? Cartório de notas, lavra-se uma escritura pública daquela compra, daquela promessa de compra e venda prometida através do contrato antes celebrado, né? Que é um instrumento solene. E para escriturar, o que se precisa fazer? Pagar o imposto. O ITBI, né, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e com a guia de ITBI, com comprovante de pagamento, leva-se juntamente com o contrato de promessa de compra e venda no cartório de notas, e lá é lavrada a escritura de compra e venda. De posse dessa escritura, obviamente, são necessários alguns documentos, certidões, né, matrícula atualizada, dentre outros. Cópia, né? Cópia dos documentos das partes, e munido dessa escritura, o que o comprador faz? Ele leva no cartório de registro de imóveis e registra aquela escritura. Registra onde? Na matrícula do imóvel, né? Não é averbação, é um registro que é feito na matrícula do imóvel. E uma vez registrado na matrícula do imóvel, o que ocorre? Ocorre a transferência de titularidade efetiva, né? E com a transferência de titularidade efetiva, ocorre aí sim, né, o fato gerador, que seria a incidência do ITBI. Ocorre uma situação muito curiosa, porque o que a lei estabelece, né? Que, artigo 5º, vamos lá, no artigo 5º, a base de cálculo. Qual seria a base de cálculo desse imposto? O valor do imóvel. Então, vamos supor,
no exemplo que eu dei, José vendeu para Maria. Qual o valor deste imóvel? É o valor do lote, né? Se for um lote, se for uma casa, da casa. Tá? E o que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estabeleceu no artigo 16? Olha que situação peculiar. No artigo 16, você vai comprar um imóvel, tá? Então vamos supor, você compra uma casa, a casa custa R$1 milhão. Você leva o contrato de promessa de compra e venda, quita a guia de TBI, leva ao cartório de notas, lavra-se a escritura e depois, munido dessa escritura, registra-se no cartório de registro de imóveis. Ok, né? Mas você ali está comprando o quê? Uma casa, comprando um lote. Tá? Agora a pergunta, e se for adquirir um imóvel, vamos supor, hoje você vai comprar você vai comprar um apartamento que vai ficar pronto daqui a 2 anos, por exemplo. Você chega no imóvel, só tem um lote. Olha que situação interessante, só tem um lote lá. Obviamente, né, com registro da incorporação, com o projeto aprovado e tudo mais, né? Então você chegou lá e falou assim, eu quero comprar um apartamento. Ok. Esse vê os desenhos, né? A construtora te apresenta os projetos, falou, aqui será construído um prédio, nesse prédio serão lançados, não sei, 30, 40 apartamentos e o seu apartamento será esse. Tá, ok, quanto é? Vamos supor, tá? Sei lá, 1 milhão. Ok, R$1 milhão. Mas o que você tem hoje? Não, hoje você tem um lote. Você tem um lote hoje, né? Aí, tá bom, eu vou comprar. Aí, o que eu imagino? Fala assim, não está pronto o apartamento, está pronto, só tem um lote aqui, né? Então eu vou transferir, obviamente, eu vou transferir uma fração ideal e provavelmente eu vou pagar sobre o valor do lote, ou ITBI, né? Mas está aí uma construção equivocada da lei, porque a Lei Municipal de Belo Horizonte, repetindo, 5492 de 88, no artigo 16, ela é clara ao estabelecer o seguinte, vou ler. Na aquisição de imóvel pronto para entrega futura, em construção, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel. Então, olha que situação. Você não tem o imóvel pronto. Você só tem o terreno e o risco de uma construção. Tá? E esse risco dessa construção, ele é reduzido, obviamente, patrimônio de afetação, né, garantias e tudo mais, mas você tem todo o risco do empreendimento. Vejam que situação peculiar. Ao se pagar o ITBI, a base de cálculo deste imposto não será a fração ideal do terreno somado com os valores que você vai quitar a título de benfeitoria. O valor venal, a base de cálculo do ITBI será o imóvel pronto. Então, o que o município faz? A avaliação de quanto vai custar esse imóvel. Esse imóvel vai custar R$1 milhão. A base de cálculo desse imposto será o quê? R$1 milhão. E qual é a alíquota? 3%. Então, você vai pagar 3% sobre um apartamento que vai ficar pronto ainda, sendo que você não tem nenhum apartamento. É uma situação peculiar, é uma situação meio, eu acho, um pouco complicada. E o que algumas construtoras fazem, né? O que algumas construtoras costumam fazer? Antes de lançar, antes de fazer tudo, existem que já trabalham com alguns investidores, já fazem, já transferem a propriedade antes em condomínio, né? E fazem ali para esse condomínio, constituem uma SPE, enfim. Existem situações exatamente para evitar que a pessoa seja pega de surpresa, que a maioria das pessoas não sabe. Mas a grande verdade é essa: uma vez que você vai adquirir um imóvel que a entrega dele será futura, a base de cálculo será o imóvel pronto, tá? Como eu disse, né, o que seria a base de cálculo? Artigo 5º da Lei 5492 de 88. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens de direitos transmitidos ou cedidos, tá lá no artigo 5º, tá? Que é o imóvel. Perfeito? Ok, vamos avançar. Qual que é a alíquota?
Vejam que situação interessante. A alíquota, ela varia. A regra geral, né, Belo Horizonte, a alíquota é de 3%. Contagem, a alíquota é de 3%. E Betim a alíquota é de 2%. Então, assim, no território nacional, a regra geral são 3%. Então, se o imóvel custa R$100 mil, qual que é o valor do ITBI? 3% sobre R$100 mil. R$3 mil é o valor do imposto. Lembrando o seguinte, tá? Não é só o valor do imposto que se paga. Ao se lavrar uma escritura, paga-se também, para que a escritura seja lavrada, paga-se o quê? Né? Emolumentos, custas, tá? Existem taxas que são pagas. A Isabela está comentando, Sabará também é 2% aí, tá vendo? Então, além dessa alíquota de 2%, vamos supor, Sabará 2%, Betim também é 2%. Além disso, paga-se também o quê? Custas, emolumentos, honorários do tabelião, para o quê? Para que seja lavrada a escritura. E não só para a escritura, mas também para que seja lavrado o quê? Para que seja registrada à margem da matrícula do imóvel aquela escritura. Existem alguns casos, né? Pode pedir a isenção e tudo mais, mas são casos peculiares. Regra geral, é isso que tem que fazer. Então, você que está pensando em comprar um imóvel tem que pensar bem que existe não só essa situação de adquirir o imóvel que tem que pagar o valor que a construtora, né, que o vendedor está pedindo, mas também existe este valor de ITBI, escritura e registro, ok? Vamos evoluir um pouquinho. O artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 5492 de 88 fala sobre o lançamento, né? O que é o lançamento? O lançamento nada mais é do que aquela situação que você declara, né? Você declara para o fisco municipal qual é o valor do imóvel. Por quê? Porque quando você vai pagar o ITBI, você preenche um formulário, isso tudo é feito pelo site de Belo Horizonte, estou falando no caso de Belo Horizonte, tá? Isso muda de cidade para cidade. Volto a dizer, é um tributo, ele é um imposto municipal, tá? Então, no caso de Belo Horizonte, preenche uma guia, e a partir do momento que se preenche, você informa ali os valores. Então vamos falar, eu vou adquirir um lote, um apartamento de R$100 mil, por exemplo. Ok, então você está o quê? Declarando, ocorre o lançamento por declaração, tá? Eu declaro que custa R$100 mil, ok, mas esta declaração ela é feita de maneira cega ou é feita uma avaliação posterior? É feita uma avaliação, tá? Obviamente, aqui, o artigo 147 do CTN estabelece o seguinte: o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Então, no caso, o sujeito passivo é o contribuinte, né? O sujeito ativo é aquele que vai receber o crédito, né? Neste caso, é feito o lançamento, tá? A obrigação tributária é convertida em crédito tributário através do lançamento. Ok. Então, o sujeito passivo preenche o formulário e fala, ó, eu adquiri o imóvel tal pelo valor de tanto, tá? E uma outra pergunta que muitas pessoas fazem, fala assim, na guia de IPTU o valor do imóvel estava R$20 mil. Quando eu fui pagar o ITBI, foi avaliado o valor de R$100 mil. Eu vou e pergunto, e quanto você pagou? Eu paguei 100, então tá certo, né? Não, mas a guia de ITBI estava 20. É uma grande falácia as pessoas acreditarem que aquela avaliação constante na guia de IPTU é a mesma utilizada para a guia de ITBI. Volto a dizer, o município ele tem toda a autonomia para fazer para reavaliar, para avaliar o imóvel e verificar se aquela declaração feita pelo contribuinte, pelo sujeito passivo, é aquela mesma que vale o imóvel, tá? Por quê? Porque, obviamente, não se pode nunca falar a mentira, né? Tem que sempre declarar a verdade. Então, assim, eu adquiri por 100, a avaliação foi 100, ótimo. Aonde está o problema? O problema impera quando, lá no IPTU, por exemplo, está R$20 mil, você paga 100, na hora que chega a guia de TBI, a avaliação chega no valor de quanto, hein?
300 mil, 200 mil. Isso acontece sim. Isso acontece. Infelizmente acontece, tá? Eu até brinco, né? Dá até vontade de vender para o município pelo preço que eles avaliam, né? E seria ótimo, já pensou? Porque muitas vezes a avaliação vem com um valor muito maior do que o valor efetivamente pago. E o que fazer neste caso? O que fazer? O que fazer neste caso? Revisão do lançamento, tá? É feito um recurso administrativo, onde é feita a revisão do lançamento, em que o sujeito passivo, né, o contribuinte, ele reclama da base de cálculo. Ele fala assim, eu adquiri o imóvel por 100, está aqui o comprovante, está aqui o contrato de promessa de compra e venda, estão aqui os comprovantes, eu realmente paguei 100 mil, tá? E no momento em que a guia foi expedida, ela foi expedida no valor de 200 mil reais, ou seja, há uma majoração, há um acréscimo, há uma diferença na avaliação, obviamente, né? E aí, neste caso, o município reavalia. E se o sujeito passivo ele tiver razão, o físico ele retifica a guia, né? E lança pelo valor correto, né? Pelo valor pretendido ou um valor intermediário. Fato é que se consegue reduzir sim, tá? Você consegue reduzir para que seja lavrado dentro do valor que a pessoa acaba declarando, né? Isso obviamente, deve sempre buscar a verdade, né? Então, assim, foi feita uma avaliação do valor bem maior e tudo mais. Neste caso, obviamente, não se deve nunca aceitar, né? Deve se recorrer. Ok, vamos evoluir então. Fui mexer aqui, é isso que deu, o negócio quase caiu aqui, pronto. Quase de novo, vamos lá, estamos todos bem aqui. Pronto, resolvido. Vamos lá, vamos prosseguir. Perfeito. Eu tô pronto, beleza. Vamos lá. A Isabela me perguntou, esse dinheiro é destinado ao quê? Veja que interessante, Isabela. Até março de 2021, você sabe qual foi o montante arrecadado pelo município de Belo Horizonte, somente proveniente do ITBI? 56 milhões de reais. Então, 56 milhões de reais é o valor que foi arrecadado com o recolhimento do ITBI pelos contribuintes no município de Belo Horizonte, tá? E você gasta em quê? Grande parte desse dinheiro foi gasto com os recursos para que seja dado um suporte à saúde pública, exatamente para enfrentar essa pandemia do Covid, tá? Então, o município de Belo Horizonte utilizou grande parte desse recurso, sim, para injetar esse montante, não todo, né? Eu também não sei qual foi a porcentagem. O fato é que esse dinheiro ia ter sido destinado, sim, inclusive para a pandemia, tá? A pandemia do Covid-19. Então, o município arrecadou até março, tá? Foi o último dado que eu achei, que até março de 2021, um montante de 56 milhões de reais, né? Um bocado de dinheiro. O que eu quero falar, eu só vou falar uma outra situação de hipótese de não incidência, depois a gente vai entrar na situação do mandado de segurança, que eu quero falar do STF, que é o agravo e recurso extraordinário 1.294.969, mas de São Paulo. Antes disso, eu só quero falar a hipótese de não incidência. Vamos lá. Artigo 3º. Artigo 3º, tá aqui, ó, artigo 3º da Lei Municipal 5492 de 88. Estabelece hipóteses de não incidência. Vejam que situação. Então, regra geral, né? Qual que é a hipótese de incidência, né? Comprou um imóvel? Comprei. Transferi, ou seja, registrei. Consta o titular como proprietário na matrícula do imóvel? Consta. Então, ok. Então, você é proprietário. Então, neste caso, é o quê? Ocorre o fato gerador e, obviamente, o contribuinte tem que quitar
a sua obrigação tributária, né? Que está o valor gerado aí a título de imposto. Ok. Mas existem hipóteses em que ocorre a não incidência do ITBI, ou seja, algumas situações em que, apesar da transferência da titularidade, não são devidos não é devido o imposto, né? Não é devido o valor. Como assim? Então significa que existem algumas situações que você compra imóvel, transfere a titularidade e ainda assim não é devido o ITBI? Sim, existem algumas situações. Quais são elas? Aquelas descritas nos 3 incisos do artigo 3º da Lei 5492 de 88. Quais são elas? Quando ocorre a incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, incorpora ao patrimônio da pessoa jurídica, o adquirente, ele integraliza o capital social, tá, com os imóveis, ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, seria a segunda hipótese, e a terceira e última é decorrente da transmissão de bem imóvel quando este voltar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador, tá? Então são essas 3 situações. Então deixa eu falar uma situação peculiar aqui, que é a do inciso 1º, realizada a incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. Então, vamos supor, Maria vai integralizar o capital social da empresa dela, tá, para uma holding patrimonial, por exemplo, para uma empresa familiar. Tá? Neste caso, o que acontece? Pessoal, vai integralizar na holding patrimonial. É possível? Sim. É possível, sim. Com isenção de ITBI, sim. Então, eu consigo transferir a propriedade daquele imóvel, lá na matrícula do imóvel, de uma pessoa física para a pessoa jurídica, ou seja, há transferência de titularidade da matrícula, então, teoricamente, seria o quê? Devido ao imposto, mas o artigo 3º, inciso 1º, retrata essa hipótese de não incidência, portanto, aqui não cabe o imposto, tá? Neste caso, não é devido o imposto. Por quê? Porque é a hipótese de não incidência do ITBI, tá? Aí por que a hipótese de não incidência? Porque a lei estabelece esses 3 incisos, tá? A lei estabelece esses 3 incisos. Então, repetindo, o inciso 1º, não incide o ITBI quando houver a incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, você vai integralizar capital social para aquela holding, para aquela empresa, e não vai incidir o ITBI, ok. Para transferir, pede somente uma certidão de isenção, leva-se no cartório e ali é feito o quê? É feita a transferência. Ok, entendi. Mas existe aqui uma peculiaridade. Esta isenção não se aplica quando, pessoal? Quando a atividade preponderante for o quê? De compra e venda de bens imóveis, tá? Que seriam os imóveis próprios. Então, vamos supor, tem uma holding, tem uma empresa familiar, o que seja, e esta empresa possui mais da metade do faturamento dela proveniente de quê? De compra e venda de imóveis, tá? Ou seja, então, a atividade preponderante dela é a compra e venda de imóveis. Se for, não ocorre esta hipótese que eu estou retratando aqui, tá? Então, eu repito, se uma pessoa compra imóvel, uma pessoa física, por exemplo, adquire um imóvel, for transferir, pretender transferir este imóvel para uma pessoa jurídica e houver a transferência, né, titularidade, neste caso, se for uma empresa, se for remetida para a empresa através da integralização de capital, não incide o ITBI, tá? Mas o ITBI incidirá se a atividade preponderante for de compra e venda de imóveis próprios, tá? Então, assim, mais da metade da receita dela proveniente de compra e venda de imóveis, neste caso, não incide o quê? Não incide, regra geral, não incide, mas se mais da metade for, mais da metade do faturamento for proveniente da compra e venda de imóveis, neste caso, então, incidirá sim o ITBI, porque não será esta hipótese do inciso 1º do artigo 3º, tá?
da lei específica. Lei específica municipal. Tá? Isso é muito interessante, porque é muito comum integralizar capital com imóvel, né? E todos acham que não incide TBI. A verdade é que incide sim, se a maioria do faturamento for de compra e venda de imóveis próprios. Ok? Vamos lá, vamos evoluir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, deixa eu abrir ela aqui. Aqui, ó. Decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? É um acórdão proferido, uma repercussão geral no recurso extraordinário com agravo, número 1.294.969 de São Paulo, que na verdade se trata de um mandado de segurança, é um agravo de recurso extraordinário de um mandado de segurança, proposto pelo município de São Paulo, tá? Repito, pelo município de São Paulo, de relatoria do ministro Luiz Fux. Deixa eu ler a ementa aqui, ó. Recurso extraordinário com agravo, tributário, mandado de segurança. ITBI, fato gerador. Cobrança do tributo sobre cessão de direitos. Impossibilidade. Exigência da transferência efetiva da propriedade. Aqui, eu queria ler o artigo 1245 do Código Civil. Vamos lá. 1245 do Código Civil. Olha o que ele estabelece. 1245 do Código Civil. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então o Código Civil aqui é claro. Repito, o Código Civil aqui é claro. Ele estabelece que a transferência da propriedade se opera através do registro, né? Já tinha aquele velho brocado, né? Quem não registra não é dono. E, antigamente as pessoas achavam que bastava a escritura, né? Eu tenho escritura, eu sou dono. Isso não é uma verdade, tá? Isso é uma falácia. Na verdade, não basta ter escritura. A única maneira de adquirir uma propriedade é através do registro, tá? Do registro à margem da matrícula de imóveis. Você pegar essa escritura, levar no cartório de registro de imóveis e lá registrar. Existe uma situação. Deixa eu voltar aqui no acordo, depois eu volto para essa situação sobre o cartório. Mas vou voltar aqui. O que esse acórdão decidiu, tá? O município de São Paulo, ele estava entendendo que numa compra e venda em que existem duas relações, dois contratos, tá? Dois contratos, três partes, digamos assim. Duas partes, né? Por exemplo, A vendeu para B, que cedeu para C. Esta é a situação. Então, sim, três partes, dois contratos, tá? A vendeu para B, que cedeu o quê? Cedeu este contrato de promessa de compra e venda para C. Então, existe aqui uma relação triangular, tá? Triangular não, né? Na verdade, três pessoas. A vendeu para B, que cedeu para C, tá? Neste caso, o que o município de São Paulo estava entendendo? Que a cada contrato havia o quê? Uma hipótese de incidência do ITBI. Então, pelo fato de ser hipótese de incidência, havia o que ali? A necessidade de recolhimento do ITBI duas vezes, tá? Então, na primeira operação, do A para B, deveria recolher ali o quê? O ITBI. E de B para C, também recolher o quê? O ITBI, tá? É isso que o município estava entendendo. Foi por isso que ele impetrou o mandado de segurança, né, para que fosse reconhecido o quê? A hipótese de incidência, né, obviamente, né, repetindo, né, a hipótese de incidência, uma vez concretizada, gera um fato gerador, né, que transfere a obrigação tributária em crédito tributário através do lançamento. E depois desse lançamento, depois do crédito tributário, pode-se expedir uma CDA e esse crédito tributário vira o quê? Uma execução fiscal, tá? A grosso modo é isso que acontece.
Mas o que o Supremo Tribunal Federal, repito, através do julgamento de repercussão geral no recurso extraordinário com agravo de número 1294969 de São Paulo, o que ele decidiu? Ele decidiu algo que a jurisprudência já estabelecia antes, tá? E qual que seria este entendimento? Seria o seguinte: a transferência da titularidade somente se opera com registro. Neste exemplo que eu dei, tá? A vendeu para B, que cedeu para C. Neste caso, o registro imobiliário só se deu nessa última operação, tá? Só se deu nessa última operação. Então, a transferência do imóvel, né? A transferência do imóvel se deu para C. B, né, que seria aquela pessoa, seria intermediária aí, B, ele não registrou o imóvel para o seu nome. Como B não registrou o imóvel para o seu nome, os ministros entenderam que não seria fato gerador de um imposto. Não seria, não existiu duas operações de ITBI, existia apenas uma. Tá? E isso que foi levado à justiça, é isso que foi levado para a discussão do STF, e ele decidiu em repercussão geral. O que seria ser decidido em repercussão geral? Seria que este acórdão tem o quê? Tem aplicação para todos, tá? Isso gera reflexo para todos, tá? Para todos, inclusive na seara administrativa, tem decisão, essa decisão tem repercussão geral, tá? E é por isso que deu tanta discussão. É muito comum a pessoa comprar um imóvel, na verdade, tecnicamente, né, o correto é celebrar um contrato de comércio de compra e venda entre A e B, e de B para C, celebrar o quê? Um termo de cessão, né? Isso é muito comum. Mas o que a gente costuma ver geralmente? É sempre o quê? Contrato de comércio de compra e venda. Então você tem ali 1, 2, 3, 4 em cadeia, né? Quando a gente não vê contrato de compra e venda de posse, né? Já cansei de ver a pessoa nem é proprietária, está vendendo posse, então começa aquela confusão. Então depende das peculiaridades, depende do caso a caso. O fato é que o Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral algo que a jurisprudência já entendia, que a compra, que ocorre o fato gerador do ITBI quando ocorre a transferência no cartório de registro de imóveis. Tá? Neste caso, não houve a transferência no cartório de registro de imóveis para o intermediário, só para o final. Então, neste caso, não houve fato gerador, não tem dois fatos geradores aí, não foram constatados dois fatos geradores, apenas um só, tá? É isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu, e é isso que foi decidido neste acórdão que eu já citei, só repetindo o número 1294969 de São Paulo. Agora voltando, o que eu ia falar? Eu ia falar sobre o artigo 5º. Artigo 5º, deixa eu ver aqui, vamos lá. Não, artigo 9º e artigo 11. Vamos voltar aqui para a lei municipal 5492 de 88. Vamos lá. Só falar aqui, ó, artigo... vejam o artigo 9º. Só recapitular aqui antes de eu ler esse artigo. Só recapitular. O fato gerador, ou seja, aquela hipótese abstrata que se tornou concreta a partir do cometimento daquela situação fática, né? Do verbo núcleo do tipo, né? Transferência imobiliária, houve a transferência imobiliária, houve a transferência da titularidade do imóvel, houve, então a partir dali incide o imposto. Este fato gerador ocorre com o registro, né? Então, assim, teoricamente, o que se deveria fazer? Se o fato gerador ocorre com a transferência gravada na matrícula do imóvel, teoricamente, o que teria de se fazer? A parte seria para o contrato de comércio de compra e venda, lavra-se a escritura de compra e venda, e a parte interessada pega essa escritura e leva no cartório de registro de imóveis para registrar. Ok, né? Isso é o que se faz, regra geral. E depois que sair o registro, é aí que transfere a titularidade. Então, a grosso modo, né, pela leitura cega da lei,
o ITBI seria devido depois da transferência, ou seja, depois dessa transferência da titularidade do imóvel, ou seja, depois do registro. Por quê? O registro que opera o quê? A transferência da titularidade do imóvel, né? Mas o artigo 9º e o artigo 11, eles invertem essa ordem. Vejam o teor do artigo 9º. O imposto será pago antes do registro do título translativo de propriedade de bem imóvel ou direito real ele relativo, no ofício de registro de imóveis competente, de acordo com o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição, mediante documento próprio. Então, o artigo 9º fala antes, o que o artigo 9º estabelece? Antes do registro translativo, então, antes de se registrar, antes do cartório de imóveis registrar, é feito o quê? O pagamento do ITBI. Então, ele retroage ao... ele entende que o sujeito passivo deve quitar essa guia antes, recolher esse imposto, antes da transferência da matrícula, tá? Transferência da propriedade da matrícula. E o artigo 11? O artigo 11 estabelece o seguinte, deixa eu só tomar uma água aqui que eu estou engasgando. O que o artigo 11 estabelece? Vamos lá. Os escrivães, tabeliães, oficiais de notas de registro de imóveis e de registro de títulos e documentos, quaisquer outros serventuários de justiça e ou agentes do Sistema Financeiro de Habitação, SFH, exigirão dos interessados a apresentação do comprovante original do pagamento do imposto ou certidão que o substitua. Que certidão que é essa? Aquele caso de não incidência, tá? De não incidência do imposto lá do artigo 3º, aquelas 3 hipóteses que eu falei aqui, a integralização do capital social e tudo mais. Então, o escrivão, tabelião, oficial e o serventuário, ele vai exigir do interessado a apresentação do comprovante original do pagamento do imposto, né, ou da certidão que o substitua, antes da lavratura ou do registro do imóvel. Então, vejam que situação. O que essa lei municipal faz? O que essa lei municipal faz? Ela fala o seguinte, o que ela estabelece? Estabelece que, a partir do momento em que houver a transferência da titularidade, é devido o ITBI, ok, né? E o fato gerador é com a transferência, tá? Mas ele é devido quando? Antes de se transferir. Antes de transferir. O artigo 9º estabelece isso. E o artigo 11? O artigo 11 fala que quando for transferir, né, o serventuário, o oficial, o tabelião, ele é obrigado a exigir o comprovante original de pagamento. Vejam isso. Então aqui, quem se tornou o fiscal para apurar se o contribuinte, se o sujeito passivo quitou o ITBI? Quem? O cartório. Olha aí, ó. O cartório se tornou obrigado a verificar, a certificar, a apurar se o contribuinte ou se o sujeito passivo, né, pagou o imposto. Olha isso. Então, na verdade, aqui não seria a procuradoria, né, seria aqui um cartório. E isso aqui é o quê? Isso é a lei, tá? Bota a dizer, artigo 11 da Lei Municipal de Belo Horizonte 5492 de 88, tá? Então, ele remeteu esta obrigatoriedade ao tabelião, ao oficial de notas e ao serventuário da justiça. A obrigação de recolher, tá? De fiscalizar o pagamento, tá? Ok. Pessoal, eu estou vendo aqui, eu já estou no passar das horas aqui, eu já estou no finalmente. Basicamente, eu tinha outros assuntos aqui para falar. Existem outras hipóteses de isenção, que são hipóteses específicas, tá? Conforme situações peculiares de valores menores, imóveis com valor menor, tá? Mas isso aí será tema para uma discussão posterior. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida,
porque eu já vou encerrar por causa do passar da hora que eu sabia que essa live ia ser bem mais rápido do que eu imaginava. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui. Desde já eu agradeço aos vários alunos que entraram, aos alunos que me prestigiaram, a minha família, meu pai, minha mãe Gercélia, a minha filha que está assistindo, minhas irmãs, os queridos alunos, volto a dizer. Isabela fez uma pergunta, eu acho que foi a Isabela que fez uma pergunta muito interessante atrás sobre a destinação dessa arrecadação que eu já falei. E volto a perguntar, se tiver alguma dúvida. Muito bom, Isabela, muito bom. Se tiver alguma dúvida, senhores, eu estou à vontade, tá? Eu vou manter essa live gravada. Espero ter contribuído para sanar as dúvidas e contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos senhores. Muito obrigado, pessoal. Eu vou encerrar então, já que não tem dúvida. Queria agradecer a todos pela paciência, tá? Muito obrigado, um grande abraço e uma boa noite para os senhores.